Pergunta NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui a sua pergunta para o pastor. O tema é prosperidade. Quem não quer ser próspero, principalmente na área material? E o nosso ouvinte então pergunta, pastor, a prosperidade é sempre bênção de Deus? Não, nem sempre a prosperidade é bênção de Deus. E o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, ele faz referências a duas situações concernente a uma pessoa que tem recursos financeiros. É uma pessoa rica, como dissemos. Então ele faz uma argumentação dizendo o seguinte, capítulo 6, versículo 7 em diante, que nós todos, seres humanos, nada trouxemos para este mundo. Quando nascemos, todos nós temos conhecimento de como fomos pequenos e depois vimos outras crianças. Aquela mãozinha que se mexe, que depende muito do cuidado da mãe, principalmente, mas é aquela humildade. Agora, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar deste mundo. Então, quando um corpo está colocado num caixão para ser sepultado, observe que a mão dele está vazia, as duas mãos. E isso mais ou menos foi o que disse Jó, o homem mais rico da sua região. Sofreu um abalo econômico repentino que levou toda a sua riqueza. E ainda, 10 filhos que morreram num acidente quando estavam numa casa juntos, comemorando o aniversário de um deles, um vento forte derrubou a casa e pumba, foram 10 filhos mortos. O que é que disse o rico Jó? Ele disse, Deus me deu toda essa riqueza. E Deus me levou essa riqueza. E ele então concluiu, bendito seja o nome do Senhor. De modo que nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, o grande prejuízo de uma pessoa rica com o seu dinheiro é o amor ao dinheiro. Versículo 10 do capítulo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então aqui está a resposta. A prosperidade é sempre bênção de Deus? Não. A pessoa pode ter capacidade para enriquecer, mas não tem prudência no sentido de ligar sua vida a Deus. E especificamente, numa outra situação, Jesus falou no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, uma parábola sobre esse problema de riqueza e descuido com as coisas ligadas ao reino de Deus. Ele disse o seguinte, disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza,
porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Como diz aí na gíria, aproveita a vida. E o apóstolo Paulo faz referências a certos filósofos antigos, mormente os hedonitas, que diziam de si para si: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como quem diz: quem leva algo desta vida? Então aqui Jesus levanta a pergunta sobre uma pessoa que é muito rica, porém sua alma está perdida. E assim aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Então a nossa resposta é essa. O nosso consulente não deixou o nome, mas a Bíblia é muito clara nesse particular, que precisamos ter cautela, avaliar bem e agirmos com prudência, considerando que a vida não termina com a morte. Pastor, mais uma pergunta aí do nosso consulente é com relação àquele texto bíblico que diz que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Ele pede para o senhor explicar esse texto para ele. Um ser humano lutando com um anjo, que é um ser espiritual superior, e prevalecendo, pastor. Como pode ser isso? Bom, mas é preciso nós reconhecermos que anjos, por exemplo, no próprio livro de Gênesis, nós encontramos Abraão sendo visitado por 3 pessoas que eram seres angelicais e estavam em forma humana. Chegaram ao ponto de ser recepcionados por Abraão com comida especial dentro do apetite da forma de viver daqueles dias. Então, um ser angelical, um anjo, pode tomar a forma humana, e eu admito que foi essa a situação, porque no final desta luta entre um anjo e Jacó não saiu caminhando normalmente, saiu aleijado por causa da força descomunal de um anjo face a um ser humano. Aí está uma explicação plausível à luz da Bíblia Sagrada, considerando outros anjos que tiveram recepção por parte de pessoas de Deus, e uns foram abençoados e outros não. Eu não vejo assim uma singularidade muito especial, mas admito que os anjos tomaram forma humana. Como os anjos que foram à casa do sobrinho de Ló e chegaram lá como pessoas humanas, e os moradores quiseram abusar deles, como se fossem pessoas normais, iguais aos demais moradores. Então, nesse particular, não vemos uma razão que não seja plausível. A próxima pergunta é do ouvinte José. Ele cita aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, em que o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne. Então José pergunta ao pastor: pastor, como vencer um espinho
na carne. Especificamente, a Bíblia não diz o que foi esse espinho na carne que é apontado em 1 Coríntios, capítulo 12, numa experiência interessante do apóstolo Paulo. Se nós lermos no versículo 1 desse capítulo 12 de 2 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo passar por uma experiência inigualável. Ele foi arrebatado em espírito, diz o texto. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E agora ele entra num anonimato, falando de alguém, sendo ele própria a pessoa. Então ele diz, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Então, diz o texto, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele então conclui, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós temos aqui uma referência na Bíblia, no rodapé da Bíblia, quando fala espinho na carne, apontando que se tratava de uma visita de um anjo, da parte do diabo, que queria agora maltratá-lo, dizemos assim, fisicamente, para que ele, nas suas colocações, nas suas viagens, seus compromissos, com as coisas ligadas ao reino de Deus, porque ele era um pregador itinerante, como nós chamamos, é um missionário que não para numa cidade, visitava muitas cidades e estava de contínuo em luta com pessoas adversas ao cristianismo. Então ele começou a mencionar no próprio capítulo 11, o 12 de Coríntios, as dificuldades que ele enfrentou no seu trabalho de missionário. E ele diz, chega ao ponto de dizer que se alguém admite que é um sofredor por amor de Cristo, saiba que ele foi muito mais sofredor. De modo que essa colocação aqui tem um objetivo. Por exemplo, uma pessoa que tem a aventura de subir ao terceiro céu, e você perguntará, geograficamente, onde fica? Então nós temos, segundo a Bíblia, o primeiro céu, é o céu das nuvens, que nós dizemos nos tempos de verão, céu anil, céu estelar, onde estão os planetas e outros
provas da existência de Deus. E, por fim, temos o trono de Deus, onde Deus está no céu, que é onde Paulo esteve. Ele foi ao terceiro céu, ouviu coisas tão fabulosas que ele chegou a dizer que não podia relatar a grandeza do que ele havia observado. Agora, uma pessoa que tem essa aventura de participar de uma experiência única na vida, essa pessoa pode intimamente se vangloriar da sua espiritualidade, da sua capacidade de percepção espiritual. Sou grande porque ninguém teve conhecimento disso que eu tive. E aí vem o orgulho, e aí vem a soberba, e então vem a queda. Para que não ocorresse, ele teve consciência de sua fraqueza através deste problema que afligiu o seu corpo durante toda a sua vida. Mas ele suportou a situação e o término da sua vida está escrito na Bíblia por mãos dele próprio. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora está reservada a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Então eu pergunto a você, meu prezado irmão, eventualmente você está passando por um período difícil, enfermidades que, segundo a opinião médica, parece que não tem recursos, e uma pessoa então se abate por ver essa situação. Anime-se para que você receba de Deus a bênção tal como recebeu Saulo de Tarso, convertido em Paulo, e assim os escritos dele estão na Bíblia para nossa orientação. A próxima pergunta é do ouvinte Luiz. Ele pergunta ao pastor qual foi o sinal que Deus colocou em Caim. Uma pergunta até comum aqui em nosso programa, mas mais uma vez fazemos ela para o pastor. Qual o sinal que Deus colocou em Caim? Bom, a Bíblia não indica que sinal. Apenas a Bíblia diz que colocou um sinal de proteção, porque Caim admitiu: vou sair agora, depois de matar meu irmão Abel, pessoas que tomarem conhecimento vão procurar a minha morte. E como quem diz assim, num desdém, sabendo que vai ser morto, é isso o meu final. Aí Deus trocou a situação dele, que não seria assim, não. Que ele levaria um sinal com ele, sem sabermos indicar qual, que a pessoa poderia encontrá-lo, mas não teria coragem de matá-lo. Seria apenas uma maldição que correria a vida dele toda. E ele teria uma vida normal, embora o seu crime contra seu próprio irmão. Pastor, essa ideia de alguns de que a cor negra seria este sinal, seria até uma ofensa, pastor, porque se a Bíblia não fala e agora taxar a cor negra como um sinal de que Deus colocou em Caim, seria um desrespeito até às pessoas, né? Sem dúvida. Nós queremos apontar, não somos estudiosos desse campo, mas não há qualquer segredo na cor que nós chamamos preta. Todos nós viemos de uma só família, a família adâmica, Sem, Jafé e Cão. Algumas pessoas interpretam que Cão, que teve seu filho, que viu o avô, vamos dizer, descoberto, nu, porque tomou bebida alcoólica, e ele não sabia o resultado dessa bebida, o que provocava, e esse jovem
ao invés de respeitar a nudez do seu avô, ele foi contar aos seus irmãos sobre o que ele havia visto. E aí os irmãos, então, respeitosamente, cobriram o corpo do seu pai, Noé, e quando o pai acordou, contaram para o pai o que o outro havia feito. E o pai, então, lançou uma maldição sobre ele. Algumas pessoas entendem isso como sendo a maldição da cor negra. E eu quero dizer que não é verdade. As nossas cores, branco, amarelo e negro, e essas diferenças pequenas, tudo isso é resultado da região onde nós estamos morando. Países tropicais, como a África, é a cor negra. Países onde, como Rússia, muita neve, são pessoas brancas. Outros países, como Estados Unidos, vamos usar aí a cor vermelha. Então, cada característica de cor é decorrente da região onde nós vivemos. E aqui no Brasil também. Nós temos, por exemplo, uma cidade como Santos, nós temos uma cor mais fechada, por causa do calor, do sol, dos tempos de verão. Já outros lugares do Brasil não têm esse problema. Então, muito cuidado com essa colocação de lançar assim opróbrio sobre pessoas como se fossem de valor menor. Somos todos criação de Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Sérgio, uma pergunta interessante aqui. Pastor, uma pessoa que não tem fé pode alcançar um milagre pela minha fé? Nós queremos dizer que a Bíblia define o que é fé. E essa definição está no livro de Hebreus, no capítulo 11, e versículo 1. Então, diz o texto bíblico acerca da fé, o que é fé. E o escritor bíblico declara: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E versículo 6 declara: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador das pessoas que o buscam. Então aqui está a definição: é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se aguardam. Aquela pessoa que tem fé, ela precisa ter um apoio na sua fé. Se você puser o apoio num medalhão, como se costuma dizer aí, um pedaço de ouro passado, ou outra coisa qualquer, sua fé não é chamado fé. É uma crendice popular. Porque o objeto da nossa fé tem que ser verdadeiro, real. E por isso nós dizemos que a Bíblia recomenda: tende fé em Deus. Não tenha fé em objetos que você compra em lojas, leva para casa, seu amuleto, seu cordãozinho de pescoço e aquele outro enfeite no seu carro para sua proteção. Isso não é fé. Então, fé é o firme fundamento. Agora, a fé de uma pessoa, em certo sentido, pode servir aos outros. É o que nós chamamos de intercessão. Alguém chega para nós e pede oração: ora por mim, porque eu estou precisando de oração. Muito bem, vamos ajudar o nosso irmão, a pessoa que se aproxima e pede oração. Então esse trabalho não é uma transmissão de fé,
É uma intercessão que nós estamos fazendo junto a Deus, e para haver intercessão precisam, no mínimo, de 3 pessoas. Eu recebo o pedido para orar a Deus em favor de uma pessoa. Então temos 3 pessoas no mínimo. E Jesus é o nosso intercessor lá no céu. E nós temos como Jesus também como nosso mediador. De modo que a fé de uma pessoa serve para ela, porém, ela pode receber bênção através de uma pessoa que interceda por ela.